Epá, sério, meu. Foda. Bem-vindos a mais um episódio de Valium. Então, tive que regravar este episódio porque já tinha gravado isto, mas estava num mood demasiado atacado. É que nem era atacado, eu estava mesmo, parecia que estava morta, estava só a dizer palavras, parecia que não tinha emoção, porque tive aí umas, pá, eu acho que foram pá, aí 24 horas muito intensas, dado a imensos acontecimentos que têm estado a acontecer e que me deixam um bocado preocupada com a humanidade e com tudo, e com o mundo em que vivemos e, bem, comecei a questionar a minha vida toda. Eu não sei se isto é de eu estar já em isolamento e já vos vou explicar isso. Não queria começar por falar de Covid, portanto, vou falar sobre as outras coisas e depois já vos explico. Mas pronto, eu estou em isolamento neste momento. Amanhã vai ser o último dia, portanto, estou quase free. E então não sei se é por isso que também cada coisa que acontece, digamos, na internet acaba por ter um impacto maior em mim, porque não tenho mais nada a acontecer no meu dia a dia, para além de ir às aulas. Um, e então queria falar-vos um bocadinho sobre estes temas, porque são temas que eu acho que são muito importantes e que falo deles várias vezes, mas nunca é demais reforçar. Em primeiro lugar, a primeira coisa que aconteceu, que foi numa noite no Twitter, foi que basicamente houve digamos que um tweet relacionado com um problema grave de saúde mental, de uma pessoa que eu seguia e que me deixou mesmo muito. Não é desconfortável a palavra, deixou-me agitada, deixou-me preocupada, deixou-me mesmo muito tensa e comecei a perceber que isto podia ter acontecido, isto pode acontecer, estes problemas de alguém ter um problema de saúde mental, alguém não se sentir bem na sua vida, alguém muitas vezes até relacionado com, digamos que o suicídio ou coisas assim muito mais graves, a depressão e etc. Nós podemos ter à nossa volta pessoas que nos rodeiam de quem nós gostamos muito, que estão a passar por problemas na vida deles e nem reparamos, porque eu não sei se vocês sentem isto, mas eu pelo menos sinto isto, que é, eu falo muito com as minhas amigas e mesmo que não esteja com elas no dia a dia, até porque, por exemplo, um dos meus grupos de amigas, todas as minhas amigas estão a viver em sítios diferentes. Uma está em Nápoles, a outra está, acho que é Brest. Oh meu Deus, a Rita vai me matar se eu não souber. Mas pronto, é em França e a Gonzaga está em San Sebastián. E eu falo com elas várias vezes, mas muitas vezes falta-nos perguntar do género: está tudo bem contigo? Estás bem? Sentes-te bem? Porque nós andamos numa agitação tão constante de problemas da nossa vida e sei lá, eu pelo menos sinto que passa-me tudo tão a correr e estou sempre a pensar em coisas, ou se é na faculdade, ou se é no YouTube, ou se é outra coisa qualquer na minha vida, estou sempre a pensar em coisas e então às vezes não nos preocupamos ou não estamos atentos aos sinais das pessoas que nos rodeiam e acho que é muito importante porque às vezes uma pessoa pode ter dificuldade em falar e em expor os seus problemas porque acontece muito. Às vezes até pessoas que têm problemas de ansiedade e assim, de foro psicológico, têm muito mais dificuldade em desabafar às vezes com as pessoas que os rodeiam e com os amigos deles que estão mais próximos do que, pronto, com o seu psicólogo ou com estranhos, basicamente. E portanto acho que é mesmo muito importante e queria só mesmo, pronto, abordar isto, que é, estejam atentos aos sinais à volta dos vossos amigos, das pessoas que vos rodeiam, e nem é preciso serem amigos, da vossa família, dos vossos pais, dos vossos avós, porque nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a pensar, o que é que a outra pessoa está a passar. Tenham cuidado com as palavras. E pronto, queria só mesmo reforçar esta ideia. Eu não abordo muitas vezes, por exemplo, a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e isto não me está diagnosticado, mas pronto, eu sofro muito por antecipação e tenho às vezes alguns ataques de pânico e estou medicada para tal, em casos obviamente de urgência. E não gosto de falar muito sobre este assunto porque acho que também é um tema delicado e que devemos ter cuidado, porque há muito autodiagnóstico, há muita automedicação, e portanto também eu como estudante de ciências farmacêuticas que desistiu do curso, qual é a minha credibilidade? Mas pronto, eu como estudante de ciências farmacêuticas tento mesmo ter cuidado em abordar certos temas e estas questões de saúde em que se fala de medicação. Agora estou a ser mesmo hipócrita porque o nome do meu podcast é Valium. Pá, já vieram reclamar para cima de mim,
sobre isso, mas eu já expliquei, não é? Que é obviamente o género take a chill pill é take a Valium, porque eu falo sobre irritações, porque Valium é uma benzodiazepina. Mas pronto, não é que eu esteja a incentivar o consumo de benzodiazepinas, não é? Mas pronto. Uh, eu já não sei onde é que eu vim, como é que eu vim aqui parar. Mas era só mesmo para realçar e tentar que, pronto, estejam atentos às pessoas à vossa volta, que é muito importante. E mesmo que seja uma pessoa que vocês não conhecem, verem uma pessoa a fazer um tweet esquisito ou ver uma pessoa a pôr uma fotografia esquisita, mandem-lhe mensagem, perguntem se está tudo bem com ela. Preocupem-se com as pessoas e deixem de ser. Isto é mesmo para mim, eu estou a dizer deixem, mas é muito introspectivo, que é deixa de ser tão egocêntrica e de viver tão na tua bolha. Mas pronto, outra coisa que obviamente está a acontecer e está a fazer com que o mundo esteja tão concentrado nesta temática é, obviamente, as eleições nos Estados Unidos, em que eu, naquela noite em que toda a gente achava que se ia saber, obviamente que não se ia saber quem é que ia ganhar, mas naquela noite em que toda a gente achava que se ia saber quem é que ia ganhar, eu estava mesmo a ver que. Pá, eu estava a ver, ok, eu já entendi, o Trump vai ser reeleito e eu não estava a perceber como é que. Imaginem como é que os americanos são tão burros. Os americanos, pronto. Estou a generalizar imenso, mas é verdade, tipo, como é que é possível? Fico chocada, tipo. Mas pronto, mas não era sobre isso que eu queria falar, era mesmo sobre o facto de. Não sei se vocês repararam que. Pá, houve como é que eu ia dizer? Houve uma exposição mediática, que obviamente há sempre, mas em Portugal, nas minhas redes sociais, das pessoas que eu sigo, uma exposição disto como se fosse. Pá, não sei, como se fossem as eleições em Portugal. Como deveriam ser as eleições em Portugal, que é as pessoas falarem sobre o assunto antes de serem as eleições, depois de serem as eleições, no momento em que se sabe quem é que vai ser eleito. Mas não, as pessoas estavam super preocupadas, tipo, Biden ou Trump, quem é que vai ser eleito, não sei o quê, tipo, oh meu Deus, esta noite não vou dormir, ai, tipo, printa toda a hora. Eu não estou a criticar, porque eu acho para mim importante, e claro que eu também estou preocupada e também estou a fazer refresh a toda a hora, um, e também estou mesmo ansiosa para saber se o Trump vai ser reeleito ou não, mas a questão aqui é, eu vejo pessoas a falar sobre este assunto que nunca, mas nunca vi a falarem sobre política no geral, a exporem a sua opinião, ou nem é preciso opinião, porque já sabemos como é que são aqui em Portugal, que ninguém gosta de expor a sua opinião política, porque depois são criticados e querem agradar toda a gente, ok, tudo bem, já sabemos. Mas pronto, irrelevante. Nunca tentaram dar conhecimento sobre qualquer tipo de eleições que houve cá em Portugal. Nunca vi ninguém a fazer um único story sobre o assunto e depois parece que agora, como é o Trump, como é nos Estados Unidos, como é toda a gente a comer pipocas a saber sobre este assunto, estão super interessados. E acho mesmo importante estarem interessados, fico mesmo feliz de ver as pessoas interessadas, até porque as eleições nos Estados Unidos acabam por nos influenciar, mesmo que indiretamente. Mas gostava mesmo que agora, quando em janeiro de 2021, não estou pronta para passar para 2021. Estou tipo, parece bué que quando passarmos de 30 para 31 vai ser tipo, acabou o Covid, acabou isto tudo. Mas não, vamos continuar tudo iguais, portanto, tenso. Mas pronto, quero mesmo ver se em janeiro as pessoas também vão estar a apoiar o Marcelinho ou a Ana Gomes ou quem quiserem, desde que não seja o André Ventura, porque senão deixo de seguir. Mas pronto, aliás, por acaso isto era uma coisa que no outro dia estava a ouvir, acho que foi o podcast da Joana Miranda e da Inês Gonçalves. Eu acho bem que foi, mas não tenho a certeza. Em que elas estavam a falar sobre o facto de nós só seguirmos coisas com as quais concordamos e que vão ao encontro dos nossos ideais, digamos assim. Olha, agora lembro-me de uma coisa que quero dizer, que é tipo, sabem que ir ao encontro e ir de encontro são coisas contrárias, vocês estão a dizer coisas contrárias. Pá, bué de vezes há pessoas que cometem este erro, que é dizerem sim, eu acho que a minha opinião vai de encontro com a tua. E estão a dizer que concordam. Malta, sabem que estão a dizer que não concordam. Mas pronto, isto irrita-me bem. O que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me. Olha que bom. Porquê é que eu fiz esta parte que é completamente irrelevante sobre o português? Que eu nem sei, nem sou assim tão boa a falar português, mas pronto. Nem sou assim tão boa, tipo, já falo em português.
Mas não sou propriamente aquela pessoa super correta. Mas pronto, este é um erro que me irrita imenso e que sinto que as pessoas não percebem mesmo. Tipo, acham mesmo que está certo. E agora não sei o que estava a dizer. Espero que as pessoas agora, quando for janeiro, também estejam assim tão empolgadas com as eleições. Não, não era isto. Desculpem, pá, isto já deu o que é das voltas. Estava a falar sobre o facto de nós só seguirmos pessoas dentro da nossa bolha e que acabam por concordar com as coisas que nós dizemos. E eu tenho feito muito isso, que é, vejo, por exemplo, uma pessoa que está a defender touradas e deixo de seguir imediatamente, porque me irrita, ponto, não interessa, tipo, irrita-me, não quero seguir a pessoa. Ou vejo, lá está, que uma pessoa defende o André Ventura e deixo de seguir. Mas também nos faz bem, às vezes, sermos confrontados com opiniões contrárias, com aquilo que está fora da nossa bolha, para também termos um bocado de noção do que é o mundo. Porque se vocês repararem, se vocês só seguirem coisas que gostam, com que se identificam, acabam por estar ali presos numa bolha em que parece que tudo é perfeito. E não é. Portanto, pronto, acho que é importante, obviamente, também seguirmos pessoas com as quais não concordamos. Não é que sejam pessoas que não gostamos totalmente, mas com as quais não concordamos em todos os assuntos e tópicos. E até é bom discutir. Olha, por exemplo, uma das coisas que acontece muito aqui no Valium e que aconteceu no episódio anterior que eu adorei é as pessoas dizerem-me: olha, não concordei com isto. E mandarem-me mensagem e discutirmos o assunto, porque gosto também de saber opiniões diferentes da minha e discutir sobre o assunto, porque eu não sei nada. Eu dou a minha opinião e pode estar certa ou errada. Aliás, não há opiniões certas ou erradas, há opiniões, ponto. Portanto, é sempre bom discutirmos. Mas pronto, estou ansiosa para ver como é que vai ser em janeiro de 2021, se vão estar também a fazer esta cobertura, digamos que, às eleições presidenciais em Portugal. Estou muito ansiosa para saber isto. E agora, o assunto que me deixou mais fragilizada e revoltada dos últimos tempos foi o caso da Mariana Ferrer. E sim, eu andava a dormir. Ferrer, eu não sei como é que se diz, mas pronto. Uh, eu andava a dormir porque este caso já tem algum tempo, já tem mais de um ano. Mas agora teve uma grande exposição porque basicamente foi o julgamento dela que veio para público. Pai, que foi uma vergonha. Mas basicamente, só para vos resumir e contextualizar um bocadinho, o caso da Mariana era uma rapariga brasileira que é influencer e que numa noite em que estava a trabalhar, ela trabalhava como, digamos que RP de uma discoteca, vá, estava a trabalhar e foi drogada e violada por um empresário brasileiro. E isto já foi há imenso tempo. Entretanto, ela tem e fez várias publicações e este caso teve muito mediatismo mesmo porque ela tinha acesso a montes de provas de câmaras de vigilância, áudios que mandou às amigas que, by the way, estavam feitas com o gajo, ou seja, tipo, estavam a mentir-lhe contra ela. A mentir-lhe contra ela, falo bem. Pronto, e foram feitas análises do rompimento do ímã, análises de sêmen e pronto, aquelas análises que se fazem quando existe uma violação e foi tudo confirmado, está tudo provado e basicamente agora, há relativamente pouco tempo foi divulgado então o julgamento que teve o desfecho de estupro culposo, que basicamente, para quem não possa não saber o que é que é um termo jurídico no Brasil que é basicamente quando uma violação foi sem intenção. Agora, eu gostava que me explicassem o que é uma violação que foi sem intenção. Não sei como é que isto é suposto acontecer, como é que isto pode acontecer, muito menos num caso como o da Mariana, que está 100% provado. Tipo, ela tem todas as provas, estão todas as provas à frente das pessoas e o julgamento tem estes fechos. E o pior disto tudo foi que isto foi em meios telemáticos e, portanto, está tudo gravado. Era ela e mais 4 homens, basicamente numa sala tipo Zoom, pronto. E o advogado de defesa do empresário que a violou, que agora não me lembro do nome dele, basicamente começou a envergonhá-la, a humilhá-la à frente de toda a gente, a dizer que ela era basicamente tipo uma slut, que acha normal pôr estas fotografias na internet e depois és violada e ficas surpreendida. Já viste estas fotografias que têm um cariz sexual? Tinha vergonha se fosses minha filha, a dizer-lhe coisas deste género enquanto ela estava a chorar.
Imaginem, eu vi uma frase que foi muito verdade que é a vítima de violação é aquela vítima que sofre duas vezes, que é no momento do ato em que sofreu, depois tem que ter a coragem para expor o caso e depois de toda esta coragem que precisou para expor o caso, é envergonhada, é humilhada, é criticada e é questionada sobre aquilo. Ou seja, é do género, foste violada, mas será que tens a certeza que foste? Porque é que quando eu sou assaltada não me perguntam, olha, mas tens a certeza que foste assaltada? E porquê que achas que foste assaltada? Não achas que, não sei, estavas com as pernas demasiado à mostra? Tipo, a sério, como é que isto é possível? Em pleno século XXI nós estarmos a passar por isto? Eu fiquei mesmo revoltada com toda esta situação e eu depois de ler o caso todo, numa sequência de tweets que houve, que eu posso deixar agora no Instagram depois de ser este episódio para vocês verem novamente. Eu juro, eu depois de ler aquilo tudo, ver os áudios, ouvir os vídeos dela, ver as fotografias, ver tudo, eu fiquei mesmo mal. E pensei, isto pode acontecer a qualquer uma de nós, a qualquer pessoa. Isto é uma luta mesmo que nós temos que agarrar. Mulheres e homens, e toda a gente tem que agarrar isto porque isto não é normal. E agora, não nos podemos esquecer também que este caso é de um caso de uma mulher branca que tem bastante, ou pelo menos tem algum dinheiro, foi um caso que teve bastante mediatismo e, portanto, se isto tem este desfecho, neste caso, esta pessoa, digamos que, pronto, entre aspas, privilegiada, imaginem uma pessoa que não tem estas possibilidades, que não seja privilegiada desta forma. Pronto, e isto acontece milhares de vezes e é por isso que depois as vítimas de violação e de assédio e de abuso sexual acabam por não ter coragem de fazer queixa, de expor o seu caso. É por isto, porque isto acontece, porque são questionadas, porque a sua palavra é sempre posta em causa e isto não pode continuar, obviamente. E fiquei mesmo muito revoltada e queria dar a conhecer o caso, para quem ainda não conhecer. Acho que eu já falei bastante sobre isto no Instagram. Fico triste só teres sabido do caso há pouco tempo. Um, mas pronto, acho que é mesmo importante. Eu vou deixar também uma petição no link aqui da caixa de descrição. E pronto, agora que estou super revoltada, vou então falar-vos sobre a minha questão de estar de isolamento, de Covid, o que é que me aconteceu, etc. Então, nada mais nada menos do que tive um contacto com uma pessoa infectada. E só soube, a pessoa estava infectada e só teve comigo, aliás, teve comigo 4 dias antes de começar os primeiros sintomas, portanto havia muito pouca probabilidade de eu estar infectada, mas mesmo assim, quando eu soube, que foi só no dia em que a pessoa fez o teste e me disse que tinha dado positivo, eu obviamente pus-me de isolamento, liguei para a Saúde 24, pá, e quero mesmo dizer-vos, pá, ganda props para a Saúde 24, eles foram mesmo 5 estrelas, super amorosos. As senhoras foram muito queridas comigo, super atenciosas, fizeram-me, pronto, obviamente, todas as perguntas de sintomas e etc. Por acaso, uma que eu achei curiosa foi do género. A senhora perguntou-me assim: teve alguma situação de stress recentemente? E eu, do género, sim, estou estressada neste momento. Pronto, porque imaginem. Eu acho que isto da Covid, e obviamente que pode ter repercussões horríveis, e há pessoas que obviamente morreram, que estão internadas, que estão em cuidados intensivos, e portanto temos que levar isto a sério, mas a verdade é que isto da Covid, quando vocês sabem que podem estar infectados, ou quando vocês sabem que estão infectados, ou quando... Pronto, a Covid faz-nos sentir medo. Isto afeta-nos mais do que a nível físico, a um nível psicológico que eu só me dei conta mesmo quando tive este contacto, porque vocês não têm noção. A pessoa contou-me isto, disse que estava infectada, eu comecei a chorar em pânico, não queria ir para casa, fiquei no carro horas a dizer-me eu não vou para casa, eu vou-vos infectar, não sei o quê. Pá, super preocupada. Depois quando tive que ligar, porque pronto, depois vocês têm que ligar para as pessoas com quem estiveram, depois de saberem que tiveram com a outra pessoa que estava infectada, e portanto eu tive que ligar ainda para algumas amigas minhas, as minhas amigas da faculdade, porque pronto, eu vou à faculdade, não é? Depois também liguei para uma amiga minha que estava a fazer voluntariado comigo na ReFood, porque nós estivemos juntas ainda por cima sem máscara dentro do carro, pá, que foi completamente irresponsável. Eu ainda por cima até costumo estar com as pessoas e com os meus amigos e tudo mais de máscara sempre, quando estou. Sempre não, mas a maior parte das vezes, a não ser que esteja tipo num café com muita distância e pronto, as pessoas estão a fumar e estão a comer e etc, então não vão estar sempre de máscara. Pronto, mas até acho que sou uma pessoa que tem tentado ter, obviamente,
cuidados, não todos e mais alguns, pode acontecer a qualquer pessoa ficar infectada e ter um contacto de risco, mas pronto, acho que até tenho tido alguns cuidados e pronto, vejo isto a acontecer e fiquei mesmo em pânico e depois para ligar para as pessoas, olhem, liguei para uma amiga minha e começou a chorar, a dizer que estávamos infectadas, não sei o quê, depois eu comecei mesmo a achar que ia morrer e depois quando o meu amigo me ligou, eu comecei a sentir todos os sintomas. Imaginem, eu não tinha nada até àquele preciso momento, até àquele preciso segundo, do nada liga-me e eu começo a ficar com dores de cabeça, dores no corpo, não conseguia respirar, dores de garganta, comecei a tossir, comecei a sentir tudo. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi começar a cheirar os dedos e assim, tipo, coisas à minha volta que pudessem ter cheiro, porque eu só pensei, ok, vou mesmo tentar ver se estou sem olfato e sem paladar, porque se eu tiver, pronto, vou morrer. Basicamente era este o meu pensamento. Pá, isto não pode ser assim porque isto vai começar a acontecer cada vez mais, que é nós termos tido um contacto de risco e temos que reagir da melhor forma, porque este jogo psicológico tem que começar a acontecer, porque para mim foi mesmo um pico de ansiedade ridículo, eu nunca tinha sentido nada assim. Não dormi nada nessa noite, depois fui logo no dia a seguir fazer o teste. Pá, e o teste, quero bem falar sobre o teste, porque o teste, primeiro fui a um tipo drive-thru de testes da Covid, pá, que foi toda uma experiência. Tipo, como se fosse ao McDonald's, mas enfiou-vos uma coisa no nariz, basicamente. Pronto, e foi toda uma experiência e foi super fácil o teste. Obviamente que isto depende de cada pessoa, porque depende da fisionomia, da anatomia do vosso nariz, dos vossos seios nasais e tudo mais. E depende também da sensibilidade da dor a cada pessoa. Eu até acho que sou uma pessoa bastante tolerante à dor, mas é que aquilo não. A maior parte das pessoas diz que não dói, que faz impressão, mas é que eu nem senti impressão, nem dor. Nem nada, nem lágrimas a cair dos olhos, nada, nada, nada. A única coisa que eu senti foi que tinha ficado com a narina mais desentupida. Portanto, eu até me apetecia pedir, olha, desculpe, já agora pode fazer também na outra, porque eu só fiz numa, porque basicamente vocês podem fazer. Há pessoas agora que fazem na garganta e nas duas narinas, a zaragatoa. Pronto, eu fiz só numa narina. Até vou deixar o vídeo no Instagram caso vocês queiram ver. E pronto, basicamente não me custou mesmo nada, não me doeu nada. E imaginem, eu quando estava na fila, pá, aquilo é todo um clima de tensidão, porque as pessoas à vossa volta estão com aqueles fatos todos vestidos, máscara, viseira, tudo e mais alguma coisa. As pessoas nos carros à vossa volta estão tensíssimas, vê-se perfeitamente. Eu tinha um senhor atrás de mim no carro, que pronto, eu consegui ver por causa do espelho, não é? E ele estava a chorar. E eu, tipo, oh meu Deus, coitado, será que pode ter alguma doença grave e está mais preocupado, não é? Mas pronto, aquilo é um ambiente mesmo tenso. Mas depois as senhoras que atendem são super queridas. Pá, e o teste foi a mesma coisa mais fácil que eu já fiz na vida. O meu teste deu negativo e, portanto, eu ainda tinha que ficar em isolamento supostamente. Mas depois a senhora da Saúde 24 ligou-me a dizer que, como eu não tinha sintomas e tudo mais, podia então sair em liberdade e ter alta. Deu-me alta, basicamente. Portanto, eu já não estava em isolamento obrigatório. Porque vocês, quando têm o contacto de risco e mesmo que o teste é negativo, o vírus ainda pode estar a incubar. Portanto, convém ficarem os 14 dias, que é o tempo de incubação, o máximo de tempo de incubação, e portanto, porque ainda pode despoltar alguma coisa, não é? Então, eu decidi na mesma ficar voluntariamente em casa, estou fechada no quarto, pá, está a ser toda uma experiência que é, a minha mãe traz-me banquetes ao quarto. Pronto, e o meu teste deu negativo e eu decidi continuar em isolamento. Mas, entretanto, uma coisa que eu reparo que acontece muito e acho que é muito importante nós termos atenção a isso, é que nós não podemos começar a ter medo das pessoas que já tiveram Covid. E eu acredito que isto não seja assim com toda a gente e que as pessoas estejam mais ou menos consciencializadas do assunto. Mas eu no outro dia estava a ver um Instagram de um rapaz que eu sigo no YouTube, que é o Rafael Borges, e ele estava a falar sobre o assunto, porque ele teve infectado, ele, a mãe e o irmão mais novo dele é pequenino e foi para a escola e foi vítima de bullying, foi gozado, os amigos não querem estar com ele, não querem brincar com ele, e isto é gravíssimo, porque se profissionais de saúde e pessoas competentes já lhe deram alta e já disseram que ele pode seguir para a sua vida, as pessoas estão preocupadas e estão basicamente a questionar tudo isto e a pôr em causa aquilo que lhe foi transmitido e não pode ser, porque senão vamos todos viver num medo e pá, obviamente que já é difícil para uma pessoa
lá está, como eu estava a dizer, este nível psicológico de achar que tem Covid, depois fazer o teste, a espera pelo teste, é tudo muito, uma ansiedade muito grande. Depois estão com Covid, têm os sintomas, estão doentes, portanto, é tanta coisa que uma pessoa tem que gerir que depois as pessoas à nossa volta não se podem comportar desta forma. E acho que é mesmo importante nós termos noção disto. E portanto, vou-vos deixar aqui o testemunho do Rafael, um bocadinho daquilo que ele me contou, que lhe aconteceu, porque eu acho que é mesmo importante abordarmos este assunto. Antes de mais, muito obrigado, Sara, não só por estares a abordar este assunto no teu podcast, mas também por me dares aqui este espacinho para partilhar a minha experiência, sobretudo nesta fase do voltar à vida normal depois de se estar infectado. Para contextualizar um bocadinho, há cerca de 3 semanas eu, os meus irmãos e a minha mãe testámos positivo para Covid-19. Foi-nos dada logo ordem para ficarmos em isolamento em casa, obviamente, se bem que nós também já estávamos isolados há alguns dias, desde que começámos a sentir os primeiros sintomas, e é o que eu aconselho toda a gente a fazer, by the way. Desde o momento em que testámos então positivo, começámos a ser acompanhados diariamente, não só pelo nosso médico de família, mas também pelo delegado de saúde da nossa região. Felizmente, nenhum dos nossos casos foi grave, nenhum de nós teve complicações, os nossos sintomas foram ligeiros. E entretanto, na semana passada, como nós já estávamos isolados há praticamente 2 semanas e como já estávamos sem sintomas há alguns dias, foi-nos dada alta. Portanto, os médicos deram-nos autorização para nós voltarmos à nossa vida normal. Eu recebi alta uns dias mais cedo, porque também tinha feito o teste uns dias mais cedo. Por isso, o problema do vírus, o problema do vírus em si ficou resolvido. Acontece que, entretanto, surge aqui um outro problema. E é aqui que eu vou dar o exemplo do meu irmão. O meu irmão tem 12 anos e ele recebeu alta na sexta-feira. Nesta segunda-feira, ele voltou à escola. Como é óbvio, já tinha alta, já tinha autorização para voltar à vida dele, tinha que voltar à escola. No domingo à noite, ele veio à minha beira e disse-me que os colegas da turma dele estavam no chat da turma a dizer como que o meu irmão tinha que se manter afastado deles e que tinha que se manter não sei quantos metros de distância, e uns a dizer que se o meu irmão se aproximasse deles que lhe faziam não sei o quê. E eu sei que este medo de estar em contacto com pessoas que tiveram recentemente infectadas com Covid-19 não está só entre as crianças, mas está também entre os jovens, entre os adultos, enfim, entre toda a gente. Eu acho que é preciso ter um bocadinho de discernimento. É importante nós irmos acompanhando os estudos que vão sendo feitos, as descobertas que vão sendo feitas, porque se calhar aquilo que era dito há 3 meses atrás, se calhar já não é tão válido hoje. Se calhar aquilo que se achava que era um risco enorme há 3 meses atrás, se calhar já não é um risco assim tão grande hoje. É importante nós confiarmos também nas pessoas que sabem o que estão a fazer, nos médicos. Portanto, pensem comigo, se um médico nos deu alta e nos deu autorização para nós voltarmos à nossa vida normal, para voltarmos à escola, para voltarmos ao trabalho, para voltarmos a sair à rua, para voltarmos a ir ao supermercado, e não nos deu sequer qualquer aviso, qualquer cuidado extra que tivéssemos que ter, simplesmente disseram, ok, podem voltar à vossa vida normal, claro, dentro desta nova normalidade. Se o médico nos diz isto, é porque ele sabe o que está a fazer, e é porque nós já não representamos um risco para as outras pessoas. E pensem comigo também nisto. Se calhar vocês estão mais seguros junto de alguém que teve recentemente infectado e que entretanto já recuperou, do que se estiverem perto de alguém que nunca apanhou o vírus. Porquê? Porque alguém que apanhou recentemente o vírus tem muito poucas probabilidades de voltar a apanhar o vírus, pelo menos durante os primeiros, acho que são 7 meses. Acho que durante os primeiros 7 meses, depois de se estar infectado, é muito pouco provável de se voltar a apanhar o vírus. Por isso, se calhar, vocês até estão mais seguros junto de quem esteve infectado recentemente e já está recuperado do que se calhar, junto de quem nunca teve e se calhar pode ter o vírus e se calhar não sabe ou é assintomático, por exemplo. Passar por este vírus é um desgaste enorme, não só a nível físico. Nós, como já disse, os nossos sintomas foram ligeiros, os nossos casos não foram graves, mas é sempre um desgaste enorme para o nosso corpo em termos físicos, mas é também um desgaste psicológico enorme, porque nós vemos tantas histórias, tantos casos que dão para o torto, tantas pessoas que ficam ligadas às máquinas nos hospitais, ligadas a ventiladores, tantas pessoas que morrem. Isto causa-nos uma ansiedade enorme, porque quando nós sabemos que temos o vírus dentro de nós vamos dormir todos os dias sem saber exatamente como é que vamos acordar no dia seguinte, porque eu posso estar bem hoje, mas se calhar amanhã posso acordar pior e posso precisar de ir para o hospital e o meu caso pode se agravar. Depois de passarmos por isto, imaginem o que é voltarmos à nossa vida, finalmente, depois de termos estado tanto tempo trancados em casa e doentes e a batalhar contra este maldito vírus,
Imaginem o que é chegarem à escola ou ao trabalho e serem postos de lado e serem olhados de lado e terem pessoas literalmente a querer fugir de vocês. E não é fácil, sobretudo para as crianças. Depois, acreditem, depois de se passar por isto, o que uma criança menos precisa é de chegar à escola e não sentir o apoio dos colegas e ser posta de parte e ser olhada de lado. Por amor de Deus, se vocês têm crianças na vossa vida, se vocês têm filhos, se vocês têm sobrinhos, se vocês têm primos, se vocês têm irmãos mais novos, estejam atentos à forma como eles estão a ser tratados na escola, estejam atentos à forma como eles estão a tratar os outros na escola e, sobretudo, deem o exemplo, porque acreditem que o maior exemplo que as crianças têm é aquilo que elas ouvem e veem em casa. Andamos a fugir das pessoas que estiveram recentemente infectadas com coronavírus, mas depois, ao domingo, vamos fazer shopping e ao sábado à noite vamos para festas e à sexta à noite vamos para jantares de aniversário. Por isso, pensemos um bocadinho naquilo que de facto pode ou não ser um risco para nós. Mais uma vez, obrigado, Sara, por me deixares partilhar esta minha experiência e obrigado também a vocês que me estiveram a ouvir e espero que possam ter tirado daqui alguma coisa. E pronto, mais uma vez foi este o meu episódio de Valium super irritada com situações da vida. Espero que tenham gostado e é isso. Já sabem, take a Valium or not, porque pronto, benzodiazepina e é isso.